Tô fechando a janela porque acho que vai cair um temporal. Vai chover daqui a pouquinho. Então, já vou deixar a janela fechada para a gente trabalhar em paz. Olha aqui. Eu estou pintando esta imagem, que é uma Nossa Senhora da Conceição. Eu estava aqui aplicando o aqua base gesso, mas daí resolvi dar uma paradinha, não é? Porque vai cair uma chuva. O tempo tá esquisito hoje. Primavera, então chove bastante. Bom, esse é o aqua base gesso. O aqua base gesso, lógico, para gesso, é um selador esbranquiçado que tem um certo brilho. Olha, aqui para baixo você já pode ver que ele está mais brilhante, né? Eu comecei aplicando de baixo para cima e estava aqui finalizando na cabecinha aqui da imagem. Bom, a técnica desta aula não tem um nome certo assim. Poderia dizer assim que é uma pintura cintilante. Eu vou ensinar você a fazer uma pintura cintilante numa peça de gesso, que eu escolhi uma imagem sacra, com bastante detalhes, com a roupa assim cheia de dobras, não é? Que para valorizar mesmo a técnica também. Então, primeira coisa que a gente faz é aplicar o aqua base gesso. Pega um pincel macio, tá? E capricha nos cantinhos, exatamente cada voltinha. Então, você primeiro passa uma camada só. Fica branco, fica brilhante, branco, brilhante, mas não tão brilhante ainda. Só uma de mão, esse é o primeiro passo, tá? Depois que fizer isso, pega o secador, o soprador, pode secar tranquilamente, pode secar ou deixa secando. O aqua base gesso é a base de água, o nome já diz, né? Aqua base. São os seladores da Dayara. Existe o aqua base gesso, o aqua base artesanato, o aqua base madeira e o aqua primer. Todos seladores, cada um com as suas características. Bom, depois que secar, lava o pincelzinho na água, tudo, o próximo passo é pintar a peça. Olha aqui, essas são as tintas acrílicas cintilantes da Dayara. Existe uma coleção. Agora a tinta acrílica também tem nos potes assim maiores, com 80 ml. Eu escolhi essas 3 cores. Tem o pote de 40 também, né? Mas aí depende da quantidade que você necessita, certo? Então, eu escolhi 3 cores para pintar aqui a imagem sacra, que é a minha santinha. Bom, quer anotar aí? Olha, esse aqui, acrílica cintilante uva, cintilante. Esse aqui, aquário, é um tom de azul bem bonito. E essa outra aqui, Vênus, que é um tom assim meio rosa, meio pink, certo? Bom, com essas 3 cores eu vou pintar a minha imagem de gesso. Depois que eu apliquei uma de mão de aqua base gesso, certo? É uma técnica fácil, mas uma diferente. Você vai gostar de ver a ideia aqui. Bom, eu escolhi essas 3 cores para pintar. Olha, eu vou pintar. Aqui ela tem uma camisola, né? Tem uma camisola, tem um manto. Olha, esse é um manto cheio de dobras. E aí embaixo a camisola com as mangas aqui, ó. Tá vendo? E aqui ela tem uma gola, né? Então, anote aí. A camisola na cor Vênus. O manto aquário, que é um tom de azul. E a gola uva, que é o tom de violeta. Aplicar essas cores, né? Bom, porque essa santinha, a Imaculada Conceição, é nessas cores mesmo. Então, eu vou usar as cores certas, tá? E aplicar com pincel macio, pintando as partes. Como aqui, ó. Olha. Nas partes, assim, maiores, você pode entrar com o mesmo pincel.
E nos cantinhos, você pode usar um pincel chanfrado. Isso mesmo, usa um pincel chanfrado para fazer os cantos. Porque o gesso, ele tem bastante, assim, reentrância, certo? Você vai aplicar primeiro uma camada desse jeito. Olha, quase dá uma cobertura total, não é? Depois você vai secar e aplicar uma segunda camada. 2 camadas de tinta cintilante em cima do Aquabase gesso sequinho. Olha aí. 2 de mãos de cada cor de cintilante. Que brilho lindo, não é? Essa é a tinta cintilante da Dayara. Você já conhece? Precisa conhecer a coleção maravilhosa dessas tintas. Bom, você está estranhando aí. Não pintei o rosto nem o cabelo, né? Onde está a pele, a mão, os anjinhos, a base. Exatamente. Essa é a ideia. Vamos fazer uma coisa diferente, mais contemporânea, mais moderna? Fugindo daquele padrão. Vou deixar a santa desse jeito, nessas cores. Como se aqui fosse uma luz. É uma luz tão forte que fica esbranquiçada assim, olha. Um brilho especial. Bom, então aí as 3 cores e o restante no Aquabase gesso, certo? Olha, quando você for fazer essa pintura, é legal mesmo trabalhar com chanfrado, viu? Para fazer esses cantinhos, precisa mesmo de um pincelzinho assim, bem no ponto, assim, para você fazer esses frisos. E também você vai precisar de um pincel fininho, também, para entrar em alguns cantinhos, só o fininho mesmo. Então, trabalha com 3 pincéis, certo? Um chato, um chanfrado e um fininho, tá? Esse é legal. Bom, depois que fizer isso, vamos secando, né? Claro, estou fazendo e estou secando, estou fazendo e estou secando. Às vezes, dependendo da tua camada, você pode dar alguns retoques ainda, pode aplicar até 3 demãos, isso não importa. O importante é que você tenha toda essa cobertura, que a cor fique desse jeito. Agora, depois que fizer isso, vai aplicar outra camada de Aquabase gesso só nas partes brancas, é lógico, sabe por quê? Quando a gente faz esse trabalho, às vezes respinga, sai a tinta do lugar, a gente bate em algum cantinho, então você deixa para aplicar essa última camada depois que você pintar, certo? Aí você reforça a parte branca, porque o Aquabase gesso, ele brilha, ele dá um brilho legal. Quanto mais camadas você aplicar, melhor. E meu pincel ainda tá com cor de rosa. Deixa eu lavar bem ele aqui, porque senão o branco vai ficar rosado. Olha aqui. Vai aplicar 2 ou 3 camadas. Aí vai do teu gosto. Depende muito da sua quantidade aí. Do jeito que você usa o pincel. Vai dar mais brilho, certo? Isso mesmo, você já entendeu. E agora, estou inventando aqui, olha só. Você já conhece, este é o 3D. 3D Dayara, 3D cintilante branco. Eu estou fazendo aqui um detalhe. Olha só, olha ali que eu estou inventando. Dá para você visualizar? Eu estou fazendo uns arabescos, desenhando uns arabescos na camisola aqui da Santa, em cima do cintilante Vênus. Estou trabalhando com 3D cintilante para fazer aqui uma decoração em relevo. Isso é uma ideia. Estou fazendo um pontilhado descendo pela camisola. O que você achou? Diferente, não é? Bom, eu estou decorando uma peça de gesso que eu escolhi uma imagem sacra. Mas eu poderia fazer essa pintura numa outra peça de gesso qualquer. Também poderia ser uma peça de cerâmica. Uma ideia. Uma ideia.
Eu escolhi aqui o branco porque é como se esses arabescos estivessem subindo aqui pela base, olha, né? E vou decorar assim toda a camisola dela. Poderiam ser flores, né? Diferente. Olha, deu uma espirradinha aqui. Quando acontece isso, tira na hora, olha, com o pincelzinho chanfrado, tem como você arrumar. Sempre vai batendo assim o frasco, né, o bico para baixo, para descer o produto, para que saiam as bolhas de ar. As bolhas sobem e a tinta desce. Aí fica mais fácil. Mas às vezes acontece isso, não é? Sai um arzinho, dá uma espirrada, então, tranquilo, a tinta cintilante, desliza. E depois de tudo seco, você vai aplicar um verniz. Aqui eu tô aplicando laca acrílica brilhante. Você pode aplicar 2 a 3 camadas, sempre secando cada camada, para dar mais brilho. Olha que bonito que ficou o brilho dessa peça. Olha que lindo. Toda ela, hein? Bem brilhante. Olha a camisola, quer ver o detalhe? Subiu um pouquinho aí no manto, né, o detalhe. Olha, bem brilhante. Principalmente a parte branca aqui do rosto, dá pra ver que tá bem brilhante mesmo. A base também. Finaliza com laca acrílica brilhante, 2 a 3 demãos. Depende da sua demão, é lógico. Não fica bonito? Olha. Olha atrás o detalhe aqui dos arabescos. Que bonito que ficou. E relevo. E se você pode descer um pouquinho, vai ver que continua aqui na base. Olha aí. Uma ideia, não é? Uma sugestão para você trabalhar uma peça de gesso super fácil, super simples, rápido e muito bonito. Olha a chuva, eu não disse para você que ia vir uma chuva? Olha!